Na noite dessa quarta-feira, a Câmara Municipal de Americana sediou uma audiência pública convocada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para debater a instalação de praças de pedágio na rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, que corta os municípios de Americana, Santa Bárbara e Piracicaba. O evento atraiu diversas lideranças locais contrárias à proposta de privatização da rodovia. A audiência foi uma iniciativa da deputada estadual professora Bebel, que recentemente criou uma frente parlamentar na Alesp com o intuito de discutir os impactos da implementação dos pedágios na região. No entanto, apesar de convidados, membros do governo do estado de São Paulo, da Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, e da Frente Parlamentar de Americana, criada pela Câmara Municipal, não compareceram à reunião. A proposta do governo de São Paulo, liderado pelo governador Tarcísio de Freitas, prevê a instalação de pedágios em 3 pontos da SP-304. As tarifas propostas para automóveis variam entre R$ 1,83 a R$ 3,48, podendo alcançar R$ 4,00 no quilômetro 122. Em Americana, após a construção de uma faixa adicional entre os quilômetros 120 e 137, prevista para o terceiro ano de concessão. A instalação de pórticos também está planejada para os quilômetros 144, em Santa Bárbara do Oeste, e 154, em Piracicaba. Para a deputada Bebel, a instalação de pedágios representaria um sério obstáculo ao direito de ir e vir da população, especialmente em uma rodovia que já foi duplicada há 40 anos e que, segundo ela, não apresenta justificativas para a criação de novas tarifas. Além dos pedágios na SP-304, outros 2 pontos de cobrança estão previstos para a Estrada Velha de Santa Bárbara do Oeste, que passa pelo distrito de Tupi, também foram discutidos na audiência. O impacto desses pedágios na economia local e no cotidiano dos moradores de toda a região foi um dos principais pontos de preocupação levantados pelos presentes. A ausência de representantes do governo estadual foi criticada pelos participantes que esperavam um posicionamento mais claro sobre as informações dessa proposta. Olha, eu tenho um balanço bastante positivo. Primeiro que a gente não teve aqui os iguaizinhos, como diz o outro. Nós tivemos, você viu, representação de trabalhadores, mulheres, empregadas domésticas, estudantes, enfim, as câmaras de vereadores da região aqui presente e assim, dizendo o seguinte, não, nós vamos entrar nessa luta, né, porque não dá mais para aceitar esse pacote fechado que o governo Tarcísio tem tentado fazer. O que a gente percebeu também foi uma tentativa, uma fala assim, mas ele disse que não vai fazer, não. Para ele não fazer, ele tem que revogar o edital que foi publicado. Se ele não fizer isso, a gente não tem como é que eu dizer, ficar aliviado, não. Nós vamos intensificar a luta. É muito significativo ter essa casa cheia no dia de hoje para discutir esse assunto, que é um assunto importantíssimo para a cidade de Americana e, como ficou evidente aqui, para as cidades da região, porque vai impactar a vida de todo mundo, vai encarecer o nosso custo de vida, vai impactar no trânsito das nossas cidades e, infelizmente, é o que eu disse, a gente, claro, tinha uma expectativa de ter uma representação do governo do estado aqui que seria ainda mais o nosso debate, mas eu acho que também é muito ilustrativo não tê-los aqui no dia de hoje, né? Isso demonstra evidente desrespeito, não só com as parlamentares, com os vereadores que estavam aqui presentes, que organizaram essa atividade, mas sobretudo um desrespeito com a população. Esse era o momento de ouvir a perspectiva da população. Fica evidente também o quanto que esse assunto tem sido usado de maneira oportunista por determinados segmentos políticos, né? Gente que está colada com o Tarcísio, mas na hora de bater em pedágio foi bater no peito, dizer que pedágio não, mas na hora do embate que acontece aqui na Casa de Leis, o debate público, transmitido ao vivo pela TV Alesp, a gente infelizmente não teve aí sequer os membros da nossa frente parlamentar aqui, criada na Câmara de Americana, para fazer esse enfrentamento importante contra os pedágios. Se o governo estadual não vem, porque, olha, a carteirinha partidária do parlamentar que chama, o problema não está no parlamentar que chama, mas no governo do estado que não entende o mérito, o objeto da discussão,
que é aquilo que vai afetar o povo, que é a vontade do povo se expressar, contrariamente em relação à proposta absurda e abusiva do Tarcísio de colocar 3 pontos de cobrança de pedágio entre Americana e Piracicaba na SP-304. O estado de São Paulo já é o estado mais pedagiado no nosso Brasil, e o estado de São Paulo tem as praças mais caras. Então você imagina o impacto disso na economia. Eu lembro que no movimento que nós começamos ainda no ano de 2007, falava das regiões metropolitanas, o que é pedagiar as regiões metropolitanas e a dificuldade que o cidadão que vai e volta para o exercício do trabalho, para o exercício da educação, ele sofre no impacto da economia ali naquele momento. Então é muito desumano pensar que as pessoas têm a mesma condição econômica de fazer as coisas. Eu já ouvi atrocidades em relação a isso. Felizmente, a fala ficou no passado, porque não houve a reeleição, inclusive, de que quem não quer pagar pedágio que não tenha carro. É o cerceamento mesmo do direito de ir e vir de uma pessoa que tem uma limitação econômica para ter aquele veículo e usar o veículo, como foi dado o testemunho da professora aposentada agora há pouco. É o cerceamento do direito dela de ir e vir. As estradas servem às pessoas, não o contrário. Né? Me estranha muito aqueles que se manteram em silêncio, passaram pano para o governador, agora querer tentar sair na frente, lucrando com a mobilização popular, dizendo que não vai ter mais pedágio. Mas a gente tem memória digital e tem também a memória da população que não é curta e sabe quem é que está lutando do lado delas. E lá em Santa Bárbara do Oeste, lá dentro do plenário de Santa Bárbara do Oeste, qual que é o trabalho daqui para frente? A gente tem na Câmara Municipal uma frente parlamentar também contra os pedágios, com uma audiência pública prevista, me parece que para o dia 17, mas é preciso confirmar ali com a organização, mas ainda para esse mês, e toda também uma mobilização para ir para o Palácio, tentar conversar aí com as secretarias competentes. A gente está no aguardo de um retorno de uma agenda e se fazendo presente em encontros como esse, aqui na cidade vizinha e em outros municípios também. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.